fagócitos estão detectando aqui? Primeiro, quando você fala de lipopolipeptídeos, né? Quando você fala lá do LPS. Então, aqui eu tenho um exemplo de um fagócito, e aqui eu estou mostrando que esse fagócito é capaz de reconhecer. Então, eu tenho uma sequência de receptores que são comuns às células do sistema inário. Eles são capazes de reconhecer lipopolipeptídeos. Eu tenho receptores para alguns componentes da célula bacteriana, como por exemplo, estruturas flagelares. Vamos lembrar, algumas bactérias, não todas, elas apresentam ali flagelos, tá? Esses flagelos têm na sua composição interna algumas proteínas para permitir movimentação e a própria estrutura deles. Você tem receptor para componentes desse flagelo, tá? Você tem receptores associados à parede celular bacteriana de peptídeo glicano. Então, resumindo a história, um fagócito ele consegue reconhecer estruturas típicas que são comuns em bactérias. Entre essas estruturas típicas a gente lembra do peptídeo glicano, do LPS e de estruturas que são anexas, né, apêndices bacterianos ali, como a estrutura dos flagelos. Então, respondendo à pergunta inicial nossa, o que o meu sistema imune vai lá no patógeno e detecta? Dependendo da bactéria, é o LPS, dependendo do micro-organismo, seria o peptídeo glicano da parede celular ou algum componente de apêndices celulares. Ficou claro isso para todo mundo? Então, recapitulando, você tem receptores de reconhecimento padrão que capturam moléculas típicas dos micro-organismos, ok? Além desses componentes microbianos que são detectados, como LPS, estruturas do peptídeo, né, do peptídeo glicano, o sistema imune inato ele também pode reconhecer moléculas que são liberadas por células lesionadas. Vamos lá. O que uma célula lesionada pode liberar e que vai ser detectado? Proteínas diversas, tá? Como por exemplo, estonas. Então, existe a liberação de estonas como consequência de dano celular. O próprio ATP extracelular. Esses componentes que faziam parte ali de uma célula, quando liberados, eles vão compor aquilo que dá base aos padrões moleculares associados a dano, ok? Então, resumindo aqui, o nosso sistema inato ele pode reconhecer estruturas de células que foram destruídas. Quais estruturas ele vai reconhecer? Primeiro, proteínas que são liberadas. Exemplo de proteína liberada após a destruição de uma célula: as estonas. As estonas são aquelas moléculas que aparecem lá associadas ao material genético. E aí você tem a liberação delas, tá? Além das estonas, você pode ter também resíduos derivados da atividade mitocondrial. Tudo isso serve para fornecer um sinal químico ao nosso sistema inato e, consequentemente, ele vai responder para recuperar uma área que foi lesada. Aí, nesse caso, a gente está falando de padrão molecular associado a dano. Fazendo uma comparação, nas bactérias, o que nós vamos reconhecer como padrão molecular? Aquilo que é comum ao micróbio, como, por exemplo, a LPS, tá? O que nós vamos reconhecer quando eu tenho destruição de um tecido? Eu tive uma lesão. Proteínas que foram liberadas, né, como as estonas que eu citei aqui, ou resíduos de atividade mitocondrial. Ok? Então, só para a gente colocar na balança e falar, olha, isso é característica de reconhecimento a partir de bactérias que entraram no organismo, e isso aqui é o reconhecimento de tecidos lesados. Ok? Dúvidas sobre isso aqui? Perguntas? Está tranquilo? Sossegado?